criadora de costura e nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer uma peça incrível, tipo essa maxi gola com zíper secreto. Vamos lá costurar? Para fazer essa peça você vai precisar de tesoura para tecido, tesourinha de arremate, um pezinho de zíper para sua máquina, fita métrica, alfinetes, giz ou marcador para tecido, zíper do tipo comum e tecidos. Eu te recomendo que você use flanela se você quiser quentinho ou uma viscose para um look mais fresquinho. A gente vai gastar mais ou menos 1 metro de tecido para fazer essa peça. E o zíper de 15 centímetros, é que eu estou usando o maior porque é o que eu tinha. A gente vai precisar de um retângulo que ele vai medir mais ou menos ou 1,5 m ou 1,60 m, dependendo da largura do seu tecido, por 70 de altura. Quando eu digo largura do tecido, eu estou dizendo de orelha a orelha, não é para cortar de comprido, tá? Depois disso, a gente vai dobrar o nosso retangulão aqui ao meio e encontrar o centro dele aqui em uma das extremidades. Do meio para uma das laterais, você vai marcar mais ou menos uns 2 palmos, 1,5 palmo, não é uma medida exata nem nada não, é só para você não ficar exatamente no meio e porque eu não sei qual que é a medida da largura do seu retângulo aí, vai variar muito de tecido para tecido. Aí a gente vai colocar um alfinetinho e dessa medida a gente vai medir 15 centímetros. Então se é 15, eu vou colocar 7,5 aqui no centro da minha marcação e marco aqui 15 centímetros com o meu alfinete mesmo. Se você quiser pode fazer piques, se você estiver acostumado a fazer piques. Aí eu vou dobrar direito com direito e fazer uma costurinha em toda a lateral, só que essa costura tem um truque. Aqui você pode resolver aceitar o seu toque interior e alinhar as linhas ou desencanar mesmo e somente colocar direito com direito, tá bom? Eu vou dar uma chance para o meu toque existir, eu vou tentar alinhar, mas se por acaso na hora da costura desalinhar, tá tudo certo também. Alfineta tudo e aí a gente vai para a máquina costurar. Aí a gente vai costurar com a costura de 1 centímetro, lembrando que 1 centímetro é aquela primeira risquinha, esse primeiro tracinho que tem logo depois do pezinho da máquina. A gente vai costurar com 1 centímetro até aquela primeira marcação do alfinete lá naqueles 15 centímetros que a gente deixou. Chegou no nosso primeiro alfinete, a gente vai fazer um arremate e vamos mudar o comprimento de ponto para o maior que tiver na sua máquina. Aqui no caso da minha é o 4. Chegou na segunda marcação, a gente vai mudar o comprimento de ponto. Volta lá pro 2,5, pro 3, que tá tudo certo. Aí eu vou fazer o arremate de novo e segue a vida costurando. Depois de tudo costurado, pra gente não perder de vista onde que tá esses 15 centímetros que a gente costurou com comprimento maior, eu vou voltar a colocar um alfinete aqui só para não perder de vista. Aí a gente vai abrir a costura bem nesses 15 centímetros aqui com ferro. Vamos colocar o direito do zíper em contato com o direito da costura, bem centralizado, com o cursor virado para baixo. Eu vou posicionar do mesmo jeito que você vai aí, com o metalzinho que marca o início ou o final do cursor, bem na nossa costura, no nosso alfinete que está marcando ali o início daquela costura que tem um comprimento maior. Posicionou? Agora é só alfinetar. Alfineta de um dos lados só. Aí eu vou pegar o outro lado da costura, a outra margem de costura, e aí vou posicionar o zíper ali. Lembrando que tem que ficar bem centralizado. A coisa mais importante dessa etapa é que o zíper fique centralizado com a costura. E aí você vai alfinetar do outro lado também. Eu vou fazer uma costura aqui que é uma espécie de alinhavo à máquina, porque eu acho que é mais rápido, mais prático. Mas se você quiser, pode pegar uma agulha de mão, passa a linha dupla e faz uns pontos bem grandes só para fixar o zíper na peça do mesmo jeito que tá aqui pra gente tirar os alfinetes do lugar. Trocar o pé de zíper e no meu caso eu vou encaixar o zíper do lado esquerdo. Ó, vou fazer uma costura bem na beiradinha, só prendendo o zíper com o tecido, tá? Eu não tô prendendo na peça, assim, juntando várias camadas. É só a costura mesmo, a margem de costura com o zíper. Essa costura parece feia agora, mas não se preocupa, vai ficar tudo para dentro. E se você que tiver a máquina overlock ou quiser passar um chuleado, que é aquele zigue-zague em volta, você pode também.
A ideia dessa costura é que ela seja um alinhavo à máquina. A gente só vai prender o zíper aí provisoriamente antes da costura final. Então, se você quiser, pode fazer uns pontos à mão, alinhavar a mão mesmo, não tem problema. Vai da sua escolha o que você achar melhor para prender esse zíper aí provisoriamente antes da próxima costura que a gente vai passar. Como eu falei para você, o meu zíper é maior do que a medida de 15 centímetros. Então, eu vou cortar um pouquinho depois, uns 2 dedinhos depois do final da costura dele, e vou passar uma costurinha mesmo só para prender e dar um acabamento. Mas não se preocupa, isso tudo vai ficar embutido, não tem problema. Então agora o que a gente tem? Um tubo costurado com um zíper pregado, com essas duas costuras que eu sei que são horrorosas, devem estar incomodando bastante por aí. E com essa costurinha final aqui, que talvez você não esteja conseguindo ver direito, mas tem uma costura aqui bem no final. Agora, a gente tem esses 2 alfinetes aqui, que eles estão delimitando aquele espaço de 15 centímetros. A gente vai desvirar essa peça, a gente vai trazer ela para o direito, só que eu não posso perder essa marcação. Então, eu vou com a minha mão lá dentro, dar uma puxada e reposicionar esse alfinete no mesmo lugar. Talvez não dê para você ver o movimento que eu estou fazendo aqui dentro, mas tudo que eu vou fazer é transferir esse alfinete, que ele está aqui do lado de dentro, para o lado direito. Assim. Tô vendo que ele tá aqui, ó, do lado avesso, né? Então, eu vou colocar um outro alfinete aqui pelo direito, só pra substituir ele, pra eu saber onde que é o finalzinho do meu zíper. E aí, eu vou eliminar esse aqui de trás, que ele não me serve mais, ó. Aqui eu tô sabendo exatamente que o meu zíper termina aqui. E aí, pode virar o tubo pro direito. Virei pro direito, então, a única coisa que faz eu me lembrar que tem aqui um zíper são esses 2 alfinetes, tá? Então, esse espaço aqui entre um alfinete e outro, eu tenho aquela costura com comprimento maior, que fica mais fácil de eu desmanchar. E aí, a gente vai pegar ou um desmanchador ou a tesourinha de arremate, alguma ferramenta bem afiada, e a gente vai desmanchar essa costura apenas entre os alfinetes. Não tenha medo dessa etapa, é assim mesmo, esse é um processo para a gente poder embutir o zíper, ele continuar invisível mesmo depois da peça pronta. Então aqui, ó, você pode usar uma tesourinha de arremate, que vai dar mais trabalho, né, para desmanchar, ou você pode usar o desmanchador. Se você já tem experiência na costura, então você poderia substituir todas essas etapas por colocar um zíper invisível aqui. Nesse mesmo lugarzinho que eu coloquei esse zíper comum. Eu tô só ensinando um jeito mais simples para quem não sabe ainda pregar zíper invisível ou para quem quer aprender uma técnica diferente de pregar o zíper comum de um jeito que ele fique invisível. E aí você vai trazer o carrinho do zíper, que é o cursor, aqui para fora. E seu zíper já está aqui. Só que lembra, ele tá aqui alinhavado, tá? Então tem como se fosse uma dobrinha por cima dele. A gente só alinhavou, a gente só colocou ele no lugar. Mas a gente não pode considerar que ele já está pregado, isso foi só um alinhavo. A gente vai fazer uma costura ao redor dele, usando o pezinho de zíper que está lá na máquina. Eu recomendo fortemente que essa costura que você vai fazer agora seja de uma cor exatamente igual do tecido que você está fazendo, porque toda a ideia desse zíper é que ele fique embutido, escondido, que ninguém veja. Então, se você usar uma linha preta como a que eu vou usar agora, vai ficar muito destacado. Mas é claro, estou usando assim só para ficar mais fácil de você enxergar no vídeo. Então, você vai fazer um rolinho com o tecido, vai passar por baixo do pezinho, ó, joga lá para dentro. Não começa da ponta do zíper, começa um pouco mais da metade, assim. E aí você vai usar o pezinho de máquina mesmo para fazer uma costurinha ao redor do zíper. Aliás, se você não sabe o que é um pezinho de máquina ainda, clica aqui em cima que vai ter um retangulinho branco, ou aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou colocar o link do vídeo que eu explico para você exatamente o que é um pezinho de máquina. E aproveita e se inscreve no canal, tem um botão vermelho enorme aqui escrito inscrever-se. Se você ainda não é inscrito, não é inscrita, é gratuito e tudo que isso vai fazer assim que você apertar o sininho é te mostrar uma notificação quando tiver vídeo novo. De graça, informação gratuita aí pra você, tá esperando o quê? Vambora! Cheguei aqui perto do meu cursor, ó. Eu vou deixar a agulha fincada no tecido bem enfiada, vou levantar a sapatilha e vou empurrar o cursor lá pro outro lado.
Tomando cuidado também, ó, para aqui embaixo você não tá costurando o que você não deve, tá? Um monte de bololô. Vai puxando o tecido, vai segurando ele assim, porque você só quer costurar o zíper nesse lugarzinho que a gente tá costurando, não é para pegar outras camadas, não. Abaixa a sapatilha e costura até o outro lado. Olha essa dica, tá vendo esse pezinho de zíper? Ele tem uma parte aqui atrás, que é como se fosse um quadradinho. E ele tem uma parte aqui na frente, que é como se fosse uma linguetinha. Eu tô mirando o quadradinho lá de trás, bem na dobradura do tecido. Isso que tá fazendo com que a minha costurinha fique mais reta. Cheguei perto do cursor, vou fincar a agulha, levantar e fazer o mesmo movimento da outra vez. Yes! Pregamos o nosso zíper, ele agora está acoplado à nossa peça. E se você usou uma linha que parece muito com tecido, não vai dar pra ver nada, porque vai ter uma abinha aqui cobrindo ele. Muito legal. Aí agora a gente vai unir as laterais menores. A gente vai juntar costura, essa costura aqui lateral, com costura, essa outra costura lateral aqui. Evita torcer a sua peça para que ela não fique toda emaranhada aqui embaixo, tá? E aí você vai juntar costura com costura aqui, ó. Põe um alfinetinho bem no meio para você certificar de que ficou bem alinhado. E você vai começar a alfinetar. Aí começa a acontecer isso aqui, ó. Aí você fala, meu Deus, o que essa mulher tá me ensinando a fazer um negócio que não é possível? Começa a ficar uma bagunça aqui, muito esquisita. Então você vai até onde não der mais, tá? Porque na máquina a gente vai fazer toda essa volta aqui dar certo. E aí você vem, ó, vem fazendo pro outro lado, alfinetando. E aí começa a virar. Se você tá só me assistindo, se você não está efetivamente fazendo a peça, você vai falar, eu não entendi nada. Mas tudo bem, você não precisa entender, você precisa só ir fazendo, só confia, confia. Aí, quando chegou nesse bololô do lado de cá e nesse bololô do lado de cá, você vai colocar a sua mão e você vai fazer um triplo carpado na costura. Ó, põe a mão aqui dentro, ó, e aí você vai trazer isso pra cá. Ou seja, vai virar um saquinho aqui esquisito, tá? Se você olhar aqui de cima, você vai ver que tá tudo alinhado, direito com direito. Que a flanela é um tecido que tanto o direito quanto o avesso, né? Eles têm a mesma estampa, mas estaria aqui estampa com estampa, tá? E a gente olhando para o avesso da peça. E aí você continua alfinetando. Deixa todo mundo alinhado aqui. Aí a gente vai passar uma costura em quase toda essa volta aqui. A gente vai deixar uma abertura de mais ou menos uns 4 dedos. Não deixa abertura nessa costura aqui, deixa no lado oposto, deixa longe dessa costura para não ter esse cruzamento aqui de costuras, para ficar mais fácil, tá bom? E aí você vai fazer o seguinte, essa costura aqui, a distância dela vai ser delimitada pela sua orelha, porque aqui nessa extremidade, lembra que o tecido é de orelha, a orelha e a altura de 70 centímetros? Então as orelhas estão todas aqui. O que são as orelhas? São essas extremidades do tecido que às vezes elas têm bolinhas com as cores, e eu já te dei essa dica lá no vídeo que eu explico como combinar tecidos, que tem umas bolinhas com cores e informações. Tem furinhos às vezes, tem um monte de coisa e a gente não quer que isso fique visível depois na sua maxi gola. Então, o que você vai fazer? Você vai observar o seu tecido. Então, da extremidade até onde que tem informações, até onde que tem uma textura diferente, e a sua costura vai passar depois disso, tá bom? E deixa os 4 dedinhos de abertura. A outra dica que eu vou te dar é, na hora de costurar na máquina, se a sua máquina tiver esse recurso, remove a gavetinha para você poder ter o braço livre e poder fazer a costura tubular com mais facilidade.
E a gente vai trocar o pezinho na máquina, vamos voltar a usar o pezinho normal. E aí, agora, chegou o momento de fé. Aquele momento que você vai testar a sua fé, que é desvirar a peça. A peça já está pronta, é só fechar essa abertura. E aí você pode optar por fechar com pontos invisíveis à mão, se você tiver com paciência. Eu não tenho paciência, nasci sem, não terei jamais. Então, vou fechar com os pontinhos bem juntinhos aqui, bem na borda. Tcharam! Você finalizou a sua maxi gola com bolso embutido escondido. E como que eu uso essa peça? Simplesmente assim, ó. Você vai encaixar no seu pescoço. E aí você vai dar uma volta, vai fazer como se fosse um número 8, assim, ó. E aí vai encaixar de novo. Aqui. E aí você ajeita bonitinho, você olha no espelho lá, arruma, ó. Ela fica bem grudadinha, assim, no pescoço. Se você quiser que ela fique mais pra cá, ou que ela dê mais voltas, você pode cortar um retângulo mais comprido, maior que 1,5 m, você pode, enfim, fazer a altura maior do que 70 também, pra ela ficar mais cheia aqui. E o legal é isso, ó, eu tenho esse bolso embutido aqui, colocar o que eu quiser, esconder aqui dentro e ninguém vai saber de nada, só eu e você. Não parece, mas olha o tanto de coisa que tem na minha maxi gola. Meu celular, minha carteira e meu óculos. O legal é que você pode sair de casa sem nada, sem nenhuma bolsa, com alguma peça que não tem bolso, você guarda tudo que você precisa aqui dentro. Se esfriar mais tarde, você pode colocar um par de luvas, gorro. Se você está viajando, pode colocar um passaporte, algum documento, alguma coisa que você não quer que perca. E você não precisa necessariamente usar um tecido grosso, um tecido quentinho como esse. Fica super legal também uma gola de viscose, que é esse tecido mais molenguinha, mais fresquinho. E você pode usar no verão também. Fica decorativo em cima de uma blusinha mais lisa, assim você põe uma coisa estampada, fica muito legal. Usa toda a sua criatividade, porque costurar é um superpoder. Pera! Antes de terminar, vamos agradecer às pessoas incríveis e aos patrocinadores que tornaram possível, através do financiamento coletivo no Catarse, que este vídeo acontecesse. Muito obrigada! Gratidão! Que doida! Ai, que susto! Meu Deus do céu! Acordou. Eu acordei. Tô bem acordada. Ai, senhor. Quebrou a agulha. Ó, pra vocês que falam que nunca acontece nada, acontece coisa. Quebra agulha assim, a gente só edita. Porque é tudo ficção aqui, é tudo pra ficar bonitinho pra vocês. Mas tem erro. Quebra agulha.